Boa noite, eu me chamo Elizabeth Lopes, graduanda do curso de enfermagem da Faculdade Santa Emília de Rodar. Venho aqui hoje apresentar o nosso TCC. Meu grupo é formado por mim, Elizabeth Lopes, por Márcio Augusto e o Flávio Severino. O nosso tema é a atuação do enfermeiro na segurança da assistência cirúrgica. A introdução. A segurança do paciente. A segurança do paciente é o ato de prevenir. Prevenir é evitar ao máximo uma lesão sofrida. O paciente tem que internar, entrar numa instituição hospitalar e sair sem nenhum dano. Então, o ato de prevenir ou melhorar os resultados adversos ou lesões originadas no processo do cuidado no atendimento médico hospitalar. Quais são os desafios impostos na saúde? Prestar uma assistência de qualidade segura, onde destacamos o ambiente cirúrgico. O ambiente cirúrgico é uma estrutura complexa de acesso restrito com normas e rotinas próprias, porque o ambiente cirúrgico ele é um ambiente que frequenta várias equipes, vários profissionais, vários materiais, equipamentos especiais. Então, esse ambiente, ele é composto, ele é coordenado pela enfermeira e ela tem que colocar normas e rotinas para evitar o máximo de um evento, um erro, né, um acontecimento. Então, tem que ser seguido essas rotinas, essas normas, porque são vários profissionais. Tem que prestar uma assistência de qualidade, evitando o máximo erro. É um direito das pessoas terem um dano desnecessário a um mínimo aceitável. Onde o bloco cirúrgico funciona essa equipe multidisciplinar. Então, o papel do enfermeiro é coordenar e supervisionar, colocar normas e rotinas para que sejam seguidas a fio, para evitar esse erro. A metodologia do nosso trabalho, ela é uma pesquisa realizada em consultas de fontes de livros e periódicos através do banco de dados e compostos nos meios eletrônicos e lilares, BIREM, Cielo e BV, e Biblioteca da UFPB. O período da nossa pesquisa foi entre julho de 2019 até novembro de 2020. Resultados e discussões. Eventos adversos. Vamos falar um pouco sobre eventos adversos. O que é evento adverso? Evento adverso é um acontecimento indesejado no processo do cuidado. É algo que não deveria acontecer ao paciente naquele momento. É algo que, quando acontece algo a esse paciente que não deveria ter acontecido, é um evento adverso. Então, esses eventos adversos, ele é dividido em 3 partes: leve, moderado e grave. O grave pode até interferir, prolongar o tempo de internamento desse paciente, o cliente, ou até levar à morte desse cliente. Pode acontecer um incidente que não tem dano ao paciente, esse incidente. Pode acontecer um quase erro. Um quase erro, na linguagem da saúde, chamamos de IERMIS. É um quase erro. Algo que, por exemplo, um incidente, o técnico pegou uma medicação na farmácia e quando olhou, não era aquele paciente. Então, ele chegou a pegar aquela medicação e conseguiu perceber antes de tudo que não era o paciente correto. O quase erro, ou IERMIS, ele é algo como, por exemplo, ele foi a farmácia despachou, não foi conferida a posologia, não foi conferido a dose, não foi conferido o meio de administração da medicação, e ao diluir, o técnico de enfermagem conseguiu perceber esse erro.
Então, não foi administrada essa medicação ao paciente. Então, esse é chamado o quase erro ou hiermice. E o evento adverso é aquele evento que ele, por exemplo, nesse mesmo exemplo, ele conseguiu diluir, preparar e administrar a medicação, como por exemplo, no paciente. Então, foi um evento adverso, que a gente tem que avaliar se foi leve, moderado ou grave. O que leva a um acontecimento, o que leva a um evento? Pode ser o quadro clínico do paciente, pode ser comorbidades, pode ser sobrecarga, pode ser profissional recente na área, pode ser numa urgência. Isso pode levar a um evento. Então, um evento, nem sempre ele é culpa do profissional que aconteceu esse evento. Nem sempre é culpa do profissional. A maioria das vezes é culpa do processo. Quando acontece esse evento, é correto algumas instituições orientadas pelo Ministério da Saúde, algumas têm que seguir, ou todas têm que seguir, realizar notificações. Essas notificações com esses eventos têm que ser realizadas, o gestor realiza essa notificação. Então, vai realizar uma pesquisa do processo para descobrir aonde foi que veio esse erro. O porquê aconteceu, como aconteceu, quem eram os envolvidos, fazer uma análise do processo para que não aconteça novamente esse erro. Vamos ver como aconteceu, vamos procurar saber de onde veio, descobrir esse erro para que não haja novamente esse erro. As instituições envolvidas, elas amadurecem com a cultura da culpa ou punição dos envolvidos. Como a cultura da culpa. Então, por exemplo, a instituição, quando acontece um evento, a instituição realiza aquela notificação, faz uma análise do processo, procura saber de onde veio o erro para consertar tudo aquilo, não punindo o profissional. Ela não deve punir o profissional. Por quê? Quando uma instituição ela tende é fácil acontecer um erro, pune o profissional. Vamos punir aquele profissional. Então, vai coagir a todos. Quando acontecer um erro, não falar, não anunciar, não dizer, para poder fazer aquela notificação e procurar fazer uma análise do processo. Então, não é culpa do profissional. Então, aconteceu um erro, é notificado, entendeu? A empresa, o hospital, ela tem essa cultura de realizar essa notificação. Aconteceu o erro, é notificado, é feita uma análise do processo, vamos ver de onde foi o erro, sem punir o profissional. É isso. Quem vai dar continuidade agora vai ser o meu amigo Flávio Severino. Boa noite, me chamo Flávio Severino da Silva, acadêmico da instituição Santa Emília de Rodar, Universidade do Brasil, irei dar continuidade ao nosso trabalho. Cultura de segurança. As pesquisas têm o intuito de conscientizar os profissionais a respeito da segurança do paciente. Como assim a segurança do paciente? O enfermeiro plantonista do bloco cirúrgico, ele tem por intuito incentivar aquele paciente, avaliar aquele paciente, mostrar os conceitos da sistematização do bloco cirúrgico. Por exemplo, o enfermeiro vai fazer o quê? O enfermeiro vai ajudar aquele paciente, dizer àquele paciente quais os efeitos colaterais depois de uma cirurgia, como pode ser, que não pode pegar peso, sobrecarregar. Então, o enfermeiro tem que dar esse intuito. E também examinar, fazer a anamnese daquele paciente, saber se aquele paciente fumava, bebia, fazia algum tipo de exercício físico. Isso também ajuda muito.
e realizar o processo da cirurgia. Dizer àquele paciente que ele vai passar por um processo cirúrgico e ele precisa, sim, tomar todos os cuidados necessários conforme todo o protocolo. A lista de verificação de segurança cirúrgica, a lista de verificação de segurança do checklist, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, existem 2 tópicos, que é a sequência de atividades presentes na cirurgia e com avaliação do SING-I, Time Out e o SING-Out. O que acontece? Essa lista é uma ferramenta para as equipes cirúrgicas utilizarem. Por exemplo, toda a equipe ela tem por direito de entrar nessa tabela. Essa tabela ela é feita para quê? Para realizar a realização do processo cirúrgico. Ou seja, por exemplo, o SING-Out é a entrada do processo cirúrgico. E o Time Out é o processo transoperatório que vai acontecer aquela cirurgia. E o SING-Out é quando a cirurgia está sendo feita e o paciente só pode sair da sala de cirurgia quando tudo estiver ok, tudo estiver no seu devido lugar. A progressão próxima à fase ocorrerá quando a fase anterior estiver resolvida satisfatoriamente. Isso, como eu falei, que é no SING-Out. Quando o profissional, toda a equipe multiprofissional tiver naquele processo, vai mostrar, só vai dar alta àquele paciente quando todo o processo estiver tudo satisfatoriamente bem resolvido, bem no seu devido lugar, claro, seguindo os protocolos que a instituição exige naquele processo. Definição histórica do centro cirúrgico. Centro cirúrgico. O que é o centro cirúrgico? Graças a Deus, com os novos conhecimentos, a tecnologia na nossa saúde no Brasil, ela vem se desenvolvendo a cada dia. E isso é de tamanha importância. O bloco cirúrgico, o que ele é? Ele é um conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas. Dentro do bloco cirúrgico, ele é essencial para os profissionais da área da saúde ter a coerência e saber que ali é só um lugar restrito para aquele procedimento, que é aquela atividade que vai ser realizada. Então, o bloco cirúrgico, hoje em dia, graças a Deus, ele teve uma mudança, literalmente. Como assim uma mudança? As máquinas, hoje em dia, elas são mais atualizadas, ela tem uma facilidade imensa no desvio, na hora que está fazendo o processo de cirurgia. Então, o centro cirúrgico, hoje, no século XXI, ele tem uma desenvolvência muito grande a respeito da nova tecnologia que a gente vem vivendo a cada dia e todos os dias vai sempre mudando a saúde, né? A enfermagem na segurança do paciente. Como eu já venho dito anteriormente, o enfermeiro deve se responsabilizar-se. Como assim responsabilizar-se? Pelo planejamento, materiais adequados e seguros, a capacitação e promoções de condições. Como assim planejamento? O enfermeiro, juntamente com toda a equipe multiprofissional, tem que haver um planejamento, juntamente com a checklist, que está em todos os hospitais, em todo o país. Nesse planejamento, o que vai acontecer nesse planejamento? Vai observar o paciente certo, a medicação certa, não é verdade? E observar se o paciente está broncoaspirando, o enfermeiro, a equipe de enfermagem tem que observar o oxímetro de pulso, se realmente está de acordo. Observar todo o material necessário, tipo as gases, as compressas, as quantidades de compressas juntamente com as gases, para poder fazer essa observação. A equipe de enfermagem tem que ter esse mérito de conhecimento. E os materiais adequados? Olhar se realmente a quantidade de materiais está sendo de apto para a cirurgia que vai ser administrada. Por exemplo, o profissional ele tem que avaliar, o enfermeiro tem que avaliar aqueles materiais para saber se realmente está de acordo, se realmente eles estão totalmente esterilizados, se eles são feitos de forma adequada para aquele tipo de cirurgia. E a capacitação? A equipe de capacitação, toda a equipe, infelizmente nós, futuros enfermeiros,
devemos se atualizar a cada dia, porque para entrar dentro do bloco cirúrgico é preciso de uma capacitação, de um conhecimento específico e bibliográfico, obviamente. E a promoção de condições, o que é a promoção de condições? A promoção de condições são o enfermeiro deve avaliar o paciente se realmente como foi a vida dele fora ou dentro do hospital. Por exemplo, se ele foi sedentário, se ele realizava alguma atividade física, se ele fumava ou ingeria bebida alcoólica. Isso é de tamanha importância, principalmente para aqueles pacientes que são primários, que nunca realizaram nenhum tipo de cirurgia, mais uma vez. Então, garantindo a segurança do paciente. Então, todos esses 4 tópicos que eu abordei aqui para vocês, o que acontece? Cada um desses tópicos, ele tem a realização, ele tem uma importância, cada um deles tem uma importância. E essa importância, ela vem da equipe. Entendeu? Enfermagem na segurança do paciente. Enfermeiro do centro cirúrgico. Profissionais responsáveis pelo planejamento de ações que serão executadas pelo corpo de enfermagem no decorrer do procedimento cirúrgico. Como eu já vinha dito anteriormente, o profissional ele tem que ter essa responsabilidade, ele tem que se juntar juntamente com o médico, o cirurgião, anestesista, técnicos de enfermagem, enfim, toda a equipe que está reunida dentro do bloco cirúrgico, devem todos se reunir para fazer aquele planejamento. Como assim esse planejamento? O planejamento que eu venho a dizer é aquele planejamento, quantas horas necessárias vai ser feita aquela cirurgia, a duração de horas que vai ser feita aquela cirurgia, observar o paciente certo, a localidade que vai ser realizada a cirurgia daquele paciente. Todo esse contexto, a equipe multiprofissional, ela tem por direito de se responsabilizar-se. Bem como necessário dentro do bloco cirúrgico, equipamentos necessários dentro do bloco cirúrgico. Isso aí já é fato. Todo bloco cirúrgico, independente de qualquer instituição, tem que ter a responsabilidade de lidar, de saber quais os materiais que vão ser utilizados naquela cirurgia. Seja cirurgia limpa ou cirurgia suja. Como assim cirurgia limpa e suja? Existem vários tipos de cirurgias. Por exemplo, a cirurgia limpa é a cirurgia de crânio. É uma cirurgia que ela é menos eficaz à infecção. E a cirurgia de ânus, ela é mais eficaz à infecção, por ser uma cirurgia contaminada. Infecção do sítio cirúrgico. A infecção do sítio cirúrgica é considerada uma das maiores complicações no pós-operatório. Como assim no pós-operatório? Hoje em dia, existem vários tipos de infecções hospitalar. Nós sabemos disso. Mas, devido à quantidade de micro-organismos, de infecções dentro do hospital, alguns pacientes, infelizmente, não se dão bem com a cirurgia. Por exemplo, ela pode se infeccionar devido à localidade que está sendo. O alto índice de morbidade e mortalidade, como eu tenho dito. Hoje em dia, a taxa de mortalidade diminuiu de 11% para 7%. Hoje, graças a Deus, ela vem diminuindo, graças às tecnologias, os avanços tecnológicos que nós temos no nosso país. E o altos custos de referente ao tratamento também envolve muito os altos custos e a questão litigiosa. Essa questão litigiosa é aquela questão judicial, que são pacientes que são admitidos e precisam de uma resposta judicial, juntamente com a família, para poder realizar aquela cirurgia. E quero agradecer desde já, espero que vocês tenham entendido, e aqui está o meu trabalho. Uma boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Márcio Augusto, dando continuidade ao que os colegas disseram, então vou falar sobre fatores relacionados com micro-organismos. As bactérias podem ser classificadas em resistente ou sensível aos microbianos. A resistência pode ser 2, natural ou adquirida.
Natural faz parte do microbiota humano. Como é essa natural? É pele, boca, vagina. Então, assim, aí adquirida, o paciente adquire no ato ou no campo cirúrgico ou no local hospitalar. Como assim? Por exemplo, no pré-operatório, uma tricotomia mal feita. O profissional de saúde faz uma tricotomia mal feita, certo? E quando o paciente vai para o centro cirúrgico, então ele já contraiu uma bactéria, porque foi mal feita uma tricotomia no pré-operatório. Fatores relacionados ao paciente. Os extremos, certo, da idade do paciente têm influência do aumento da taxa de infecção. E onde é que está esse aumento? No recém-nato. Por que o recém-nato? Porque quando uma paciente vai ter menino, então assim, no pré-natal, geralmente ela não faz o pré-natal direito, então ela contrai uma doença infecto-contagiosa. Quando ela contrai, certo? O risco é muito grande na fase que o feto está sendo gerado na barriga da mãe. Então, por isso que o feto pode ser colonizado, infectado na fase intrauterina. Fatores relacionados ao procedimento pré e transoperatório. Duas fontes muito grandes de contaminação no pré e transoperatório. Fontes exogêneas e os instrumentos cirúrgicos. Fontes exogêneas são transmitidas, na maioria das vezes, através dos profissionais de saúde. Isso são fontes exogêneas. Os instrumentos cirúrgicos, por exemplo, limpeza do material cirúrgico, que o material não é limpo corretamente, porque tudo começa da CME, porque o bloco cirúrgico tem que andar em conjunto com o CME. Como é que anda em conjunto com o CME? O enfermeiro do bloco tem que ver quando o CME manda o material, quando envia o material do CME para o bloco, o enfermeiro do bloco, ele tem que fiscalizar o quê? Data, hora, se o material foi estéril realmente, porque quando o enfermeiro coloca o material na sala para uma cirurgia, então ele tem que ver isso tudo. Porque se ele não vê e o material foi mal esterilizado lá no CME, então assim, a cirurgia vai ser uma cirurgia contaminada, vai contaminar o paciente. Então assim, tem que ver essa contaminação, esse risco, essa transição de infecção hospitalar, tanto do CME para o bloco. Então tem que ver essa infecção cruzada do material para o paciente. Falta de cuidado na prestação de material. Se não tem o material correto, se não tem o material, a quantidade de material, se contaminou o material, então não pode haver uma cirurgia, certo? De risco, uma cirurgia de alta complexidade, e aí onde há toda a complicação do paciente. Outra coisa, a higienização da sala. A maioria das vezes, o médico termina uma cirurgia, automaticamente já quer botar outro paciente na mesma sala, e aí onde há infecção cruzada de um paciente para o outro. Equipe cirúrgica segura. O enfermeiro de hoje, agente transformador, compromissado com a transformação do ambiente do centro cirúrgico. Então, o que é que quer dizer isso? O enfermeiro hoje em dia, ele é totalmente responsável por toda a equipe do centro cirúrgico, começando da entrada do paciente até a saída. Entrada, pré, trans, pós e assim vai. Até a saída do paciente da URPA até a enfermaria. O que é que o enfermeiro tem que fazer? Fiscalizar o time-out, ver a questão da cirurgia, ver a posição da cirurgia, ver o tipo de cirurgia e assim a distribuição das equipes, dos técnicos, para que sala vai, quais a equipe que vai estar na URPA. Então tem que ver todo esse tipo de
de protocolo, porque todo equipamento, todo procedimento, toda a equipe, tudo existe um protocolo dentro do bloco cirúrgico. Até porque o bloco cirúrgico é um setor restrito, aonde é um setor estéril. A anestesia segura. Por que anestesia segura? Porque tem melhoria no treinamento da equipe, porque existe esse treinamento na melhoria da equipe. Porque vai abordar investimento em equipamentos. Como é esse investimento de equipamentos? Equipamentos novos, equipamentos modernos, que requer estudo de bem na área, aonde vai estar o estabelecimento de protocolo, porque tudo existe um protocolo de material, de equipamento dentro do centro cirúrgico. Aqui são as nossas referências, certo? Está todo descrito aqui, os escritores, aonde foi pesquisado, certo? Existe aonde as faculdades, os locais, os escritores, tudo e onde a gente foi lido. Então, assim, eu vou finalizar o nosso tema, o nosso TCC, concluo, né? Essa temática foi de suma importância para o nosso crescimento acadêmico e futuro profissionais de enfermagem. E, frente à segurança, à assistência do paciente cirúrgico, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que me concedeu. Agradeço a minha banca, meu orientador, professor Félix Filho, que sempre esteve perto da gente, dos familiares, que nos deram maior apoio. Aos meus colegas da sala, que contribuíram para a nossa formação e finalização do nosso TCC. Então, venho aqui a todos agradecer de coração. Muito obrigado a todos. Boa noite.